práticas aqui de manejo e conservação do solo, comprovando essa tecnificação que a gente tem dentro da cafeicultura empresarial, 78% disseram utilizar irrigação. Apesar de ser uma região que não tem água para irrigar, né, esses produtores eles ainda investem num sistema para fazer uma irrigação eventual, né, nos momentos mais críticos de produção. Então, ainda numa região sem potencial hídrico para irrigação, esses produtores ainda assim, né, fazem investimento, têm essa preocupação, né, de tentar garantir uma melhor produtividade e uma melhor eficiência no sistema de produção. Aqui mostrando, né, aquele dado que eu falei do sistema de produção familiar, né, que a gente tem duas colunas aqui, são os dados para os empreendimentos empresariais aqui, para os empreendimentos familiares, o alto nível de uso de tecnologias, né, isso é interessante. A gente vai ter um dado mais na frente que vai mostrar um cenário um pouco ruim, porque muitos desses produtores não têm assistência técnica, né, e procuram aí orientação até com os vendedores de insumos. Isso é ruim porque eles acabam utilizando isso aqui de forma ineficiente, mas por outro lado é um dado positivo, porque tem acesso, né, e aí trabalhando um pouco essa parte da assistência técnica, a gente consegue melhorar aí, né, muitos desses sistemas produtivos que se mostraram ineficientes. Então, do ponto de vista tecnológico, a gente consegue aí resolver um pouco isso, né. E aqui o dado da assistência técnica, né, que não há assistência técnica, não fazem análise de solo, o que indica que o uso desses insumos ainda está sendo feito de forma ineficiente. Então, esse é um destaque, né, que há um potencial aí para ser explorado e para melhorar aí a eficiência desses sistemas de produção. Então, no caso do acesso à terra, também a gente encontrou um dado interessante, né. Muitos produtores na categoria familiar acessam a terra pela compra, em detrimento da sucessão natural por herança, né. Então, há um investimento na cultura cafeira pelo segmento familiar também, de compra e até ampliação dessas áreas, né. Uma participação mais efetiva em entidades representativas no segmento familiar, que eu destaco o município de Barra do Choça, que tem uma cooperativa, tem associações atuantes, os produtores fazem compra de insumos, né, coletivas, isso reduz custo de produção, né, mas nos demais municípios essa organização ainda ela não acontece, né, mas no município de Barra do Choça isso é muito interessante. E dentre as técnicas de preparo do solo, aí, todos os produtores empresariais têm uma estrutura de alto nível de mecanização, né, e é uma estrutura bastante eficiente também. Esse dado da irrigação eu já citei, né, é um recurso utilizado por 78% aí dos produtores empresariais, né, mas usam de uma forma eventual, porque a gente ainda tem um problema de água muito sério ali na região, né, mas é um investimento interessante aí, né, uma estrutura montada que esses produtores tentam aí melhorar os resultados de seus sistemas produtivos. E aqui a questão que eu já destaquei também, que é a utilização de tecnologias pelo segmento familiar, porém, né, não realizam análise de solo regular e esses insumos podem estar sendo utilizados de forma ineficiente por conta disso. Mais alguns dados aqui, a questão da colheita seletiva, que eu já destaquei, né, os dois segmentos aqui têm um potencial interessante em relação a isso. 40% do segmento familiar utiliza o processamento pela via úmida, né, e consegue um café de boa qualidade. Dados negativos que eu destaco aqui, o segmento familiar não tem conhecimento sobre o processo de rebeneficiamento, né, e desconhecem aqui, né, esses processos que podem ajudá-los a determinar que qualidade de café eles produzem. Que preço eu vou vender o meu café, né? Se o comprador chega e me diz que o preço é esse, que o tipo de bebida é esse, eu vou saber qual a qualidade desse café, se eu tenho um potencial de... Tudo bem, já vou caminhar para o encerramento, né? Então, um dado muito negativo em relação à comercialização é que esses produtores desconhecem, né, essa qualidade do café, e a maioria aqui comercializa com atravessadores e vendem o café com a ideia de que seja café rio, e realizando, né, processamento pela via úmida, eles podem até produzir um café de melhor qualidade, né. Alguns dados que eu já destaquei aqui, eu vou caminhar aqui para o encerramento por conta do tempo, né. Há um interessante aí, índice de café despolpado, inclusive pelo segmento familiar, né. Nessa etapa de rebenefício, eles desconhecem esses processos que vão dar qualidade ao café, né. E aí, aqui é a realidade que a gente destacou, né. Existe ainda um segmento familiar muito ineficiente,
mas com um grande potencial, né, de melhoramento aí de suas práticas para trazer uma melhor agregação de valor. Nas conclusões, né, o sistema empresarial aí foi o que mais apresentou capacidade de agregar valor, né, ao café na etapa de comercialização, principalmente porque conhecem as classificações, seja de bebida, tipo, né, tem como fazer um processamento que vai elevar o valor agregado desse produto. No segmento familiar, apesar de muitos produzirem, né, um café de qualidade, né, ainda desconhecem a qualidade do café que produzem e o potencial de preço que esse produto tem no mercado. Né. As referências utilizadas aqui, ó, são algumas imagens, né, das propriedades visitadas, a estrutura de beneficiamento da cafeicultura familiar, e aqui, né, algumas propriedades que visitamos, o índice de mecanização que eles utilizam, sistema de fertirrigação, aqui ali no município de Encruzilhada, né, o sistema de rebeneficiamento dentro da propriedade, né, as máquinas utilizadas, uma escola mantida para, numa grande propriedade, essa foi uma ótima, boa surpresa para mim encontrar uma escola com esse nível de estrutura, né, mantida para os filhos dos trabalhadores da fazenda e atende aos filhos trabalhadores de algumas fazendas vizinhas, aqui no município de Encruzilhada também. Né? Então, encerro aqui, agradeço e estou disponível para os questionamentos e dúvidas. Vou pedir vou solicitar ao grupo que, se tiver alguma pergunta, que faça posteriormente a nossa colega, porque o tempo já está esgotado. Também pediria a ela que aguardasse, que posteriormente vai ser feita a entrega da declaração no final. Obrigado? O próximo trabalho tem ponto temático de cafeicultura irrigada. A apresentação é do Dr. André Fernandes. Convidamos, então, o Dr. André para fazer a sua apresentação. Bom dia a todos. Vamos falar um pouquinho sobre um trabalho sobre cafeicultura irrigada, um trabalho que a gente está desenvolvendo num campo experimental lá na região do Cerrado Mineiro, e dentro dos trabalhos apoiados pelo Consórcio de Pesquisa Café. É um trabalho nosso aqui, sou professor da Universidade de Uberaba, Roberto Santinato, do Ministério da Agricultura, esse é o nosso técnico, e o bolsista da Embrapa Café, que tem nos ajudado nos trabalhos lá do campo. Falar um pouquinho de fertirrigação, antes de falar do trabalho, rapidamente. É uma tecnologia que, na verdade, alguns defendem, outros nem tanto, mas para irrigação é uma tecnologia que veio para ficar. Nos outros países do mundo se usa muito a quimigação, que é a aplicação de inseticida, herbicida, nematicida, fungicida, e quando a gente usa fertilizantes é a fertirrigação. O pessoal das certificadoras às vezes não gostam de pensar em usar inseticida, nematicida e fungicida, mas tem produtos próprios para isso que dão para ser utilizados aí. Fazendo um cálculo aqui econômico, isso aqui é um trabalho clássico de formas de aplicação, então F, fertirrigação, H, irrigação e FG, fungigação, comparado o esquema de aplicação com a economia, se a gente fizer tudo no tratorizado, se a gente fizer uma fertirrigação só, a gente não tem economia com a irrigação, porque a gente está usando um sistema de irrigação só para um produto. Então, o ideal é sempre maximizar a utilização disso. Se a gente fizer uma fértil e uma irrigação, aí eu já vou ter uma economia de 7%. Se eu fizer muitas operações, eu vou ter uma economia muito considerável comparado com a aplicação convencional. Né? Esse sistema de aplicação de fertilizante via água de irrigação, ele tem várias vantagens. A primeira delas é substituir o trabalho manual, problema de mão de obra nas regiões. A nossa região já é uma região, Cerrado Mineiro, já mecanizada. Mas a ideia é mecanizar cada vez mais, aumentar a eficiência da confiabilidade da execução do processo, desde que o sistema esteja aplicando água de forma uniforme, é possível aplicar também os fertilizantes de forma uniforme. Aumenta a lucratividade, é uma coisa que a gente está tentando fazer lá no Cerrado, nessa época de crise de preço. Melhora o aproveitamento dos equipamentos de irrigação.
Isso aqui no mundo inteiro que tem irrigação, sistemas eficientes de irrigação, já é comum não aplicar só água, sempre usar a água como veículo de outros produtos, até orgânicos. Vamos falar um pouquinho também na conferência da irrigação. Economia de mão de obra, economia de fertilizante, é uma realidade que a gente está tentando via esse trabalho, e na verdade os produtores lá do Cerrado já estão fazendo isso na prática. A pesquisa está correndo atrás desses produtores tecnificados. Já vou mostrar alguma coisinha para vocês. Distribuição uniforme e localizada dos fertilizantes, e eu consigo aplicar em qualquer fase de desenvolvimento do cafeeiro, porque na medida que eu tenho irrigação, eu não preciso depender de trator, diminui compactação e uma série de coisas. Que eu ia falar, né? Não precisa passar trator, diminui dano mecânico, redução de compactação. É possível fazer um controle da aplicação, da profundidade de aplicação e absorção, com implementos muito baratos, tratores de solução de solo, que a gente tem feito. Aplica macro e micronutrientes, orgânicos, o que quiser. E, naquele quadro que eu mostrei, redução do custo de aplicação. O mesmo sistema aplica diversos produtos. As desvantagens em entupimento, então como a gente está aplicando sais, a maior parte de sais, a gente tem que tomar cuidado com a manutenção do sistema, não tem jeito. Eu tenho que fazer manutenções periódicas, é o que a gente sempre fala com o sistema de irrigação. Não é a salvação da lavoura, na verdade eu tenho que pensar que é mais uma tecnologia que veio para ficar, mas eu tenho que... É um casamento, né? Eu compro o sistema de irrigação, é um casamento que ele tem que ser duradouro, tem que cuidar dele. Aumento excessivo da salinidade, se eu não fizer de forma correta, corrosão dos equipamentos e, dependendo do sistema de injeção e das fontes que eu uso, possibilidade de contaminação e envenenamento de fontes de água. Então, essas são as desvantagens que a gente tem que evitar. Grande problema, principalmente de nitrogênio, eu vejo como um problema seríssimo na nossa agricultura convencional, são as perdas de nitrogênio, que é o elemento mais caro que a gente tem. Então, a gente tem essas formas de entrada do nitrogênio. Isso aqui eu vejo como uma oportunidade fantástica, mas café não fixa. Mas já tem vários experimentos aí, até de empresas multinacionais, que estão inoculando produtos aí nas raízes de gramíneas, que dá para a gente colocar na entrelinha do café, para trazer esse nitrogênio que está de 78% na atmosfera, trazer para o nosso sistema de produção. Então eu vejo como uma revolução isso aqui. E o grande problema está aqui, né? São as perdas desse nitrogênio por lixiviação, por extração das culturas, as perdas gasosas, que é um maior problema nosso, e mobilização biológica. Então, a gente gasta muito com fertilização nitrogenada e, na verdade, o que a gente gasta, a planta absorve muito pouco. Isso aqui é um slide do professor Favarin, falando do problema da volatilização, comparando a ureia, que é o amarelo, e o vermelho, que é o sulfato de amônio. Então, dá uma olhada no N volatilizado, porcentagem da aplicação. Ele chega a 50% do que a gente coloca muito rapidamente após a aplicação. E ureia se usa demais na nossa agricultura, na nossa cafeicultura. Então, será que é a melhor forma de usar? Do jeito que o pessoal faz? Uma vez por ano? 3 vezes por ano? Será que essa é a forma mais correta? Será que a gente não está perdendo isso demais? Então, a volatilização depende da atividade de urease, que varia com a umidade, e a ureia se torna um problema de acordo com as condições ambientais que ela está sendo aplicada. Uma coisa que a gente tem feito, junto com algumas empresas de irrigação, é a fertirrigação automatizada. O que seria isso? Colocar pequenos painéis, dependendo do projeto, para fracionar cada vez mais o parcelamento, né? Parcelar cada vez mais a aplicação de nitrogênio, fósforo, potássio, cálcio, magnésio, enxofre, todos os micro. Cada vez que às vezes, se a gente comparar quanto que se faz no sequeiro, 3 vezes por ano uma aplicação de adubo. Em algumas propriedades do Cerrado, que eu vou mostrar aqui para vocês, a gente faz 20 a 30 aplicações semanais. Tudo computadorizado. Mas pelo menos uma vez por semana está se fazendo lá no Cerrado. Aí, com esses conjuntos aqui de fertirrigação. Então, cada um desse aqui é um equipamento, um dosador para um tipo de elemento químico. Então, um para nitrogênio, um para hormônios vegetais, um para bioativadores e uma série de coisas. Então, isso é controlado por um painel, um computadorzinho, e essa aplicação é feita proporcional. Cada vez que eu estou ligando o sistema de irrigação, eu estou jogando um pouquinho de nutriente, respeitando a curva de extração da cultura. Tá? E esse produtor específico, é um grande produtor lá do Cerrado, ele tem 1.100 hectares,
tudo 100% irrigado, ele já está conseguindo, com esse sistema, reduzir a adubação dele. Reduzir a adubação. Mantendo a produtividade, porque ele está conseguindo minimizar as perdas. O grande problema de fertilizantes de baixa solubilidade, aí, de baixa qualidade, é depósito de entupimento, muita ureia, que é o biureto, que é problema, pedamento do produto, muito cloro, muito cálcio, rápida salinização do solo e o conteúdo não corresponde às especificações. Mas falar em produtos mais puros para comprar hoje, para a cafeicultura é complicado, nessa crise de preço. Como é que eu vou falar para o cara comprar um produto lá importado que custa R$4.000 a tonelada? Então é difícil. Então a gente, da pesquisa, tem que estar com esse balanço entre o que é possível e o melhor a se fazer. Então, esse experimento, a gente já está com 3 safras dele, vai para a 4ª safra, pelo menos umas 5 safras a gente vai tirar, desenvolvido num campo experimental, e junto com o consórcio de pesquisa café, com uma associação de produtores, com a Federação dos Cafeicultores do Cerrado e uma universidade, que é nós, a gente da Uniub. É uma coisa que a gente gostaria de falar, até vou falar na conferência da tarde, da ajuda que a Associação de Produtores tem dado para a pesquisa. A gente tem esse campo experimental dentro de uma propriedade de um produtor lá de irrigante lá do Cerrado. Temos 110 experimentos lá desenvolvidos. Lá numa área de 2 hectares. Estamos fazendo um outro desse em Patos de Minas. Então, com a ajuda dos cafeicultores. Então, tudo que a gente faz aqui são pesquisas aplicadas. Então, as universidades, nos seus laboratórios, fazem as bases, que são super importantes. O que a gente faz aqui é pesquisa aplicada. O produtor vê, usando os conceitos básicos da academia, a gente vai para o campo e transforma isso em resultados para os produtores. Então, o objetivo é estudar a estratégia para minimizar a perda de nitrogênio na cafeicultura irrigada. A gente faz, também é uma coisa que pegou no Triângulo Mineiro, agricultura de precisão. Todo o levantamento a gente faz com muitas amostras, a cada meio hectare a gente faz amostra. Tempo dotado já? Nossa. Dentro desse campo experimental, junto com a Fundação Procafé, a gente tem uma estação de avisos, tanto de irrigação, para que o produtor que não tem condição de fazer o manejo da irrigação, ele vai, a gente tem uma estação meteorológica lá, e a gente vai mostrar para ele como que está a deficiência hídrica dele, quanto que ele tem que aplicar de água mês a mês. Por exemplo, seu último boletim de outubro, Araguari estava com 180 milímetros de déficit. Então, o cara que não tem irrigação lá está morto, né? Araxá 0, Patrocínio 71. Então, uma informação que a gente dá para o produtor, manda isso, para quem tiver interesse, a gente pode mandar esses boletins todos, com as curvas todas de balanço hídrico, temperatura máxima, mínima, absorção de água no solo em cada das fases, acima de 150 milímetros, muito difícil. O Araguari já está com 180. A gente transforma essas informações de uma forma tal que o produtor consiga visualizar isso. Dados de doença no campo experimental, a gente tem uma área que a gente não controla e vamos vendo ao longo dos meses a incidência das principais doenças e pragas do café para que o produtor tenha o seu controle. Dicas de monitoramento, como que ele monitora foma, acre e assim por diante. O experimento nosso são 9 tratamentos, usando a testemunha sem adubação nitrogenada, o resto igual, né, fósforo, potássio, cálcio, magnésio, enxofre, tudo igual, e fazendo 2 doses muito baixas, na verdade, para o Triângulo Mineiro, mas é a média da região. 210 de N e 300 com ureia convencional, usando a ureia polimerizada, que é uma forma de proteger para não perder tanto, o nitrato de amônio e fazendo os tratamentos via fértil e irrigação. Tá? São 9 tratamentos, as 3 fontes que eu já falei, a parcela 25 plantas, passamento 4 por mês, 5 mil plantas, que é o que o Triângulo Mineiro faz, muito disso aí de 5 mil plantas. Manejo da irrigação é aquela estaçãozinha que eu falei para vocês, que eu mostrei, com o Pneumonti padrão FAO. A gente está fazendo, não dá para mostrar todos os dados aí dos 4 anos de experimento, análise de solo, de folha, toda a parte de biometria. Eu vou mostrar muito rapidamente aqui os resultados. A gente tem acompanhado número de internode, comprimento de ramo, e flor no quarto ramo, no quarto nó, e tem um monte de coisa aqui. Só para mostrar para vocês o que a gente tem feito. E o mais importante aqui seria a parte de produtividade. Né? Então, 2 aqui são 3. Primeira, segunda, terceira e a média.
Para a testemunha sem nitrogênio não tem jeito, apesar de na primeira produziu relativamente bem, mas 27 sacos de média, mesmo sendo irrigado, então sem nitrogênio ali é complicado produzir. E as outras todas aqui, a gente não teve grandes diferenças, a gente não conseguiu ainda saber qual que vai ser a melhor fonte aqui. Está sinalizando para uma fonte nitrato de amônio, 54 sacas na média, que produziu quase 100% da testemunha. Mas outros tratamentos são bons também, até a ureia, via FET, muitos parcelamentos, né, com 93% acima da testemunha. A gente ainda não vou mostrar ainda que a gente não quantificou ainda todas as medidas de extrator de solução de solo, para ver como que está caminhando esse nutriente no perfil. Então, as conclusões, comparando com a testemunha, a nutrição via FET convencional proporcionou aumento de 57% a 97% na produção, comparado com sem irrigação. Pelo menos mais uma safra, que é o que o consórcio está ajudando a gente, mas a gente quer fazer pelo menos 5 para ter um resultado mais satisfatório. Só para finalizar, algumas fotos aí para vocês entenderem. Quando a gente entrou no campo experimental, era isso aqui, uma área totalmente degradada. Então, lá no Triângulo Mineiro também tem. Se você não fizer as coisas direito lá, quebra o produtor. O solo é muito pobre. Ele é bom em termos físicos, químicos um zero à esquerda. Isso aqui, antes da gente entrar no campo experimental, a gente pegou essa condição e começamos a melhorar. Então, essa é a testemunha, e depois a testemunha hoje está dessa forma aqui em maio para produzir. E o melhor tratamento também estava muito ruim, em 2009, quando a gente começou, vamos recuperando ele até chegar em maio de 2013 na colheita, que essa foi a melhor colheita nossa, a terceira safra. Então, eu não sei se vai dar tempo para pergunta, mas eu vou estar aqui disponível até o final da tarde. Vamos discutir um pouco mais sobre irrigação na mesa redonda, né? E era isso que eu gostaria de falar. Muito obrigado. Agradecemos ao doutor André. Está em cima da hora, mas tem um meio minuto aí, André. Se tiver alguma pergunta, uma pergunta. Em homenagem à ponte, eu coloquei isso aí, que a ponte foi para a final, então, em homenagem, eu coloquei o meu time. Perguntas? A irrigação, ele está perguntando aqui do sistema de irrigação. No nosso campo experimental, tudo gotejamento. A gente tem a aspersão em malha lá também, que eu até vou falar à tarde. Gotejamento. Mais alguma pergunta? Tá certo. Os certificados chegaram aqui. Eu vou convidar o representante parlamentar lá de Rondônia, André, para que possa lhe fazer essa entrega. Doutor Ribamar. De longe aí para te prestigiar. Também já vou convidar a Maíra, né? Doutor Gabriel, poderia entregar a outra colega que já os certificados chegaram agora, por favor. Dando prosseguimento, o próximo trabalho é um foco temático de ampliação da base do conhecimento. Avaliação fenotípica de uma população de coffea-caneca, variedade conilon cultivada em altitude elevada, visando um programa de seleção genômica, ampla SGA em cafeeira. Quem vai apresentar é a doutora Fernanda. Convidamos, então, para... Não, mas aí me derrubaram aqui, né? Obrigado, Jorginho. Porque, desculpe aí. Não, sem problema. Meu nome é Alain Andrade, eu sou engenheiro agrônomo formado na antiga Exal, hoje UFLA, e atuo na Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia. O tema hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre o nosso trabalho de seleção genômica, que nós iniciamos recentemente.
Como a plateia é bastante heterogênea, eu decidi colocar esse slide para tentar explicar o que significa isso, né? Então, imaginemos que nós temos essa moça e precisamos descobrir quem que é o pai e quem que é a mãe dessa moça. Com certeza, pela beleza dela, tem que ser um pai muito bonito. Uma mãe muito bonita também, né? Mas a gente pode fazer isso com base no fenótipo. Ou seja, se é parecido, se os olhos puxaram para a mãe, para o pai. Ou a gente esquece completamente do fenótipo e simplesmente analisa o DNA. E aí a gente conclui que o pai e a mãe são realmente os progenitores dessa menina linda. Então, a base de seleção genômica é isso. É prever fenótipo com base em análise do genótipo. Está especificado aqui, né, um esquema de seleção genômica. Nós temos uma população de indivíduos de interesse e indivíduos controle, e a gente, então, genotipa em larga escala, são milhares e milhares de marcadores, cerca, por exemplo, na área bovina, na área animal, já se usa isso na prática, são chips com cerca de 60 mil marcadores. Então, você tem uma cobertura muito grande do genoma do indivíduo, né? E aí a gente tem as associações, os marcadores que estão associados a determinada característica de interesse. Com base nessa identificação desses marcadores, a gente então consegue prever o comportamento do indivíduo no campo, com base nas análises estatísticas e os modelos preditivos. O esquema, então, é mais ou menos isso aqui. Você tem um material vegetal. No nosso caso, nós selecionamos 1.300 indivíduos. A gente tem que fazer intensamente as avaliações fenotípicas, né, para depois associar com o DNA. Então, nós fizemos avaliações fisiológicas, no caso, para tolerância à seca, o potencial de antimanhã. Avaliações de campo, nós já estamos com dados de 2 colheitas, o ano que vem a gente já tem a 3ª colheita. Produção, vigor, com escala de notas, né? Avaliações de laboratórios, parâmetros morfológicos e também bioquímicos, por meio de NIRS, para analisar a composição química dos grãos, relacionada à qualidade, né? E a gente também tem que fazer a parte de genotipagem, ou seja, é identificar essas diferenças no DNA, em larga escala, para depois tentar associar a esses fenótipos, e isso é realizado por meio das análises estatísticas. Então, um exemplo que a gente pode chegar vamos tomar como exemplo produção. E aqui nós temos os 12 cromossomos de café. Esses marcadores, cada um no seu cromossomo, né? Cromossomo 2, esses que estão acima, ou que têm uma significância, estariam relacionados a uma característica, ou seja, alta produtividade. Então, numa próxima etapa, a seleção desse indivíduo, uma vez que eles têm esses marcadores, a gente já conseguiria predizer o potencial produtivo desse indivíduo. E, ao mesmo tempo, todas as características. Se você analisou e fenotipou para a tolerância seca, teria os marcadores associados à tolerância seca, ferrugem e etc. E com isso a gente, então, poderia combinar um ideótipo genômico, né, com todas as características de interesse, sem a necessidade de testes de progênie em campo. Então, numa fase de muda, uma vez que você tem esses modelos, você já consegue pré-selecionar um indivíduo e predizer com uma certa confiabilidade qual o potencial produtivo, qual o potencial dele para tolerar a seca, qual o potencial para tolerância a doenças e assim por diante.
Bom, essa é a população que nós estamos trabalhando. É uma população de 3.500 indivíduos, estabelecida na Embrapa Cerrados, em Planaltina, que está a mais de 1.000 metros de altitude. Essa população foi estabelecida em 2008 e ela consiste de um pool de sementes do campo oriundo do campo experimental do Incapé, contendo cerca de 48 parentais. Então, é um pool de sementes coletado desse campo de sementes com 48 parentais, né? E a gente também está introduzindo alguns híbridos do CIRRAD, principalmente objetivando a introdução de variabilidade do grupo SG2. A diversidade está aí, existe uma alta diversidade nessa população, em termos de precocidade, de frutos, de carga, etc. Isso é visual, né? A diversidade fenotípica. Então, a primeira coisa que a gente fez foi fazer uma análise por meio de 11 marcadores moleculares para ver a diversidade desses parentais, se era suficiente para a gente estabelecer um programa de seleção genômica. Esse é o resultado, parece existir uma certa variabilidade. Na verdade, esses parentais consistem basicamente dessas variedades do Incaper, né? 8111, 8121, 31, Robustão Capixaba e o Conilon Vitória. A gente observou e a gente também incluiu alguns dos grupos de diversidade, representantes dos grupos de diversidade, SG1, SG2, B, G. A gente vê que alguns dos parentais estão bem mais próximos dos tipos selvagem, né? São esses aqui. Na verdade, o parental número 1 é o clone 02, e esse parental, o 66, é o clone 3V do Conilon Vitória. São os mais ancestrais. E o restante realmente já tem uma certa separação, talvez indicando uma certa diferenciação e adaptação desses materiais já nas condições, se distanciando dos grupos selvagens. Está aí representado também, após a análise do software Structure, para ver a diversidade genética, a gente vê, então, a coerência, os parentais agrupando perto da população. Na verdade, nós analisamos uma amostra de 250 indivíduos daquela população de estudo, né? E mais próximo, o grupo Conilon, mais próximo do grupo SG1, coerente com outros resultados já publicados. O esquema é esse. Então, dos 3.500 indivíduos, nós selecionamos 1.300, e aí, fenotipagem intensa, e todas as características que a gente tiver condição, para depois fazer a genotipagem e os estudos de associação. O que nós já fizemos até agora? Produção, 2 safras, vigor, seca de ponteiros, incidência de ferrugem, isso aqui com escala de notas, né? Morfologia, o potencial hídrico de antimanhã não foi dos 1.200 indivíduos, que é uma loucura, mas já foi outra loucura, que nós analisamos 400 indivíduos esse ano, na seca desse ano. Então foi durante uma semana acordando às 2 da manhã, e tinha hora que eu falava, meu Deus, vou proibir meu filho de ser cientista, isso é loucura. E também as análises de NIRS que estão em andamento, né? Tá aí os dados, produção, a média das 2 safras, aqui está em litros, mas isso mais ou menos corresponde, 12 litros seria mais ou menos cerca de 120 sacos por hectare limpo. Uma distribuição praticamente normal, muito interessante para o estudo que a gente está se propondo. Morfologia, né? A gente está fazendo isso por meio de um software, então, média área, maior eixo, menor eixo, a cor, então, muita coisa a gente está fazendo, muito trabalho,
peneira também foi feita, peso de 100 grãos, para todos os 1.300 indivíduos. Aqui o resultado de potencial de antemanhã, né? Parece uns ETs trabalhando de madrugada. A Milene, da Embrapa Café, também estava lá nos ajudando, grave. E a gente pode ver que parece que houve um certo bias, porque a maioria das plantas estavam no potencial de -1, ou seja, uma certa tolerância, né? Mas isso foi porque os 400 que nós selecionamos já foi com base em dados de produção e outros aspectos, o que talvez a gente tenha incorrido nesse bias. Mas o que dá para ver é que a gente consegue, aqui são dados de produção por 2 anos, 17 plantas, é uma amostra daquelas 400, que nós fizemos por 2 anos para ver a reprodutibilidade do potencial de antemanhã. Houve uma certa variação, mas o mais interessante é que a gente consegue identificar plantas com alto potencial produtivo e também com tolerância à seca, o que é interessante, né? Porque muita gente fala em tolerância à seca, mas se esquece que essa planta tem que produzir. Então, a análise tem que ser feita em conjunto, produção e também a tolerância à seca. Bom, com relação às ferramentas genômicas que foram geradas, né, há um tempo atrás foi estabelecida uma rede internacional que proporcionou o sequenciamento completo do genoma, inicialmente de Coffea canephora. Isso já foi submetido e já estará público. Então, aí os dados, os 12 cromossomos, com as sequências produzidas, a gente, como participou do projeto, já tem acesso a essas sequências. E a gente começou, então, a ressequenciar primeiro os grupos, os parentais. Então, daquela chave, a gente fez alguns pools. Então, foram 14 pools de DNA, justamente para identificar os polimorfismos, fazer uma mineração de SNPs, né? E também do grupo de diversidade. Por que incluir o grupo de diversidade? Amanhã, se a gente incluir indivíduos do grupo SG2 no programa, a gente já tem a diversidade, os polimorfismos do grupo de diversidade, então pode usar isso sem ter que refazer uma nova plataforma de genotipagem. Então, aí os dados do Cunilon já foram, a gente produziu quase 1 bilhão de sequências, e dos grupos de diversidade, 600 milhões de sequências. Tudo isso já está mapeado no genoma de referência e os polimorfismos identificados. Aqui são os grupos, né? Aqueles pools. E aqui dos grupos de diversidade. Bom, a parte de bioinformática, uma vez produzidas essas sequências, a gente faz um mapeamento no genoma de referência, faz um refinamento, digamos assim, e aí, então, a gente consegue identificar todos os SNPs nessa sequência. Mostrando um exemplo, isso são os reads mapeados no genoma de referência, uma alta cobertura. A identificação dos SNPs claros, né? A gente começa a ver isso com muito claros. Um exemplo aqui. Então, essa coleção de SNPs é que vai ser usada depois para genotipar a população inteira. E aí se faz a associação com o fenótipo. Então, onde nós estamos? Todas essas etapas, aqui ainda tem mais anos de produção, né? Mas já avançamos bastante. O que falta mesmo é a genotipagem, que está em andamento, e as análises estatísticas para os estudos de associação. Nós também fizemos um trabalho específico nesse CONE 14,
que a gente começou a trabalhar com ele tem características de tolerância seca, mas mais recentemente, o trabalho da colega Regina Carneiro também mostra que ele tem resistência a diferentes espécies de nematóides. Então, a gente resolveu ressequenciar esse clone também. Isso foi feito, uma alta cobertura nos cromossomos, e aí a gente consegue começar a identificar as diferenças e tentar desenvolver marcadores, tanto para tolerância seca como para nematóides. Com relação à arábica, também já existe uma iniciativa para fazer o genoma de referência e possibilitar um trabalho de seleção genômica também em arábica. No caso do Brasil, tem uma participação do Luiz Felipe, da Embrapa Café e também do IAPAR. Bom, um resumo do que a gente falou. Certamente, pelos dados que a gente obteve até agora, existe um potencial para o cultivo de canepa em altitudes elevadas, né? Tá? 1.000 metros, já são 5 anos da instalação dessa lavoura, e produzindo aí, na maioria dos casos, a maioria das plantas, acima de 100 sacos por hectare naquelas condições. Plantas perenes como café serão as mais beneficiadas com os programas de seleção genômica. Eu gostaria de ressaltar aqui que isso já está em andamento em culturas anuais a todo vapor, né? Mas as perenes, aqui sim a gente vai ter muito ganho. Porque se você pensar no custo de um teste de campo com cultura perene, é elevadíssimo e demorado, né? Então, nesse caso, a gente ganharia tanto eliminando esse custo, como a seleção ganharia com a seleção precoce. A plataforma de genotipagem que a gente montou vai servir certamente para o Incapé também, como a base genética é a mesma, basta a fenotipagem nas condições do Incapé e a genotipagem, que a base será a mesma, a plataforma pode ser usada. Então, devido à origem, né? Como a origem é a mesma, os polimorfismos vão ser os mesmos, então tudo que a gente está fazendo vai poder ser usado também nos outros programas de canéfora no Brasil. E certamente os dados que a gente já obteve, eu tenho certeza que a gente já consegue desenvolver métodos moleculares eficientes e baixo custo para proteção de cultivares. A gente vê polimorfismos característicos indeterminados. Está certo que a gente usou um pool, né? Mas tem coisa que realmente dá para ter certeza que é o clone X, que é o clone tal, sem sombra de dúvida, com alguns poucos marcadores, uma vez que a gente já sabe, já tem esse perfil do genoma completo desses indivíduos. É isso, nossos colaboradores, principalmente o Dr. Antônio Fernando Guerra, que foi quem estabeleceu essa população lá na Embrapa Cerrados. Ninguém acreditava no início, no final deu certo. A Regina Carneiro, Maria Amélia, a Milena da Embrapa Café, os fisiologistas, e na parte de seleção genômica, o colega que trabalha com eucaripto, Dário, também está junto com a gente. E os colaboradores franceses, o Pierre, que já é conhecido de todos nós aí. Principalmente a equipe dos bolsistas do laboratório e os nossos parceiros que proporcionam isso, principalmente o consórcio. Muito obrigado. Nós vamos agradecer, doutor Alain. O tempo já se encontra esgotado. Gostaria de convidar a doutora Maria Amélia para fazer a entrega do certificado. Dando continuidade, vamos convidar para apresentar o outro trabalho, foco temático, otimização dos sistemas de cultivo, avaliação de clones de café Conilon
de ciclo de maturação precoce e tardia em Minas Gerais. Quem vai apresentar a doutora Valdênia. Bom dia, meu nome é Valdênia Moura, sou pesquisadora da EPAMIG, da Unidade Regional da Zona da Mata, sediada em Viçosa. O título do trabalho, o Perdi já falou, tá? Essa é a nossa equipe de trabalho. Bem, já foi bastante comentado aqui durante o evento, né, sobre a produção de café conilon no mundo, no Brasil. Eu só vou acrescentar, né, os principais estados produtores do café conilon: o estado do Espírito Santo, que responde por 78% da produção nacional, seguida de Rondônia, Bahia, e o estado de Minas Gerais, né, muitas vezes nem aparece nas estatísticas, mas ele é o quarto produtor desse tipo de café. Nessas áreas verdes é onde se concentra a produção de café conilon no estado de Minas Gerais. A produção em 2012 foi de 300 mil sacas de café, sendo que 1/3 dessa produção encontra-se no norte do estado e na região do Jequitinhonha, e 2/3 na região do Vale do Rio Doce e Zona da Mata. Bem, com base nos dados do Ministério da Agricultura, né, nós elaboramos esse mapa com os municípios aptos ao cultivo do café conilon, nessas áreas aqui com restrição hídrica e nas áreas verdes sem restrição hídrica, né, onde esse café poderia ser cultivado sem o uso de sistemas de irrigação. Para nossa surpresa, né, nós também temos áreas no Cerrado e no noroeste do estado que são aptas ao cultivo dessa espécie de café. Bem, então, diante desse cenário, dessa potencialidade do estado de Minas, né, de produzir o café conilon, nós iniciamos um trabalho para avaliar o comportamento, né, de 36 clones de café conilon. Entretanto, nesse trabalho, a gente vai apresentar apenas alguns resultados, né, dos clones de maturação precoce e tardia. Bem, o experimento ele foi instalado na Fazenda Experimental de Leopoldina, da EPAMIG, em blocos casualizados, com 3 repetições, parcelas com 9 plantas, e utilizamos espaçamento de 1 metro entre plantas, 2,5 entre fileiras, e instalamos esse experimento em fevereiro de 2013. E o período de avaliações foi até de 2005 a 2010, portanto, 6 colheitas. Bem, os tratamentos nós utilizamos, desses 36, né, que eu comentei, 8 clones de ciclo precoce e 10 clones de ciclo tardio. Essas mudas são clonais, foram provenientes do Incapé, e as características avaliadas, nós avaliamos várias características, como o doutor Alain mostrou anteriormente, né? A gente avaliou também a parte de folhas, coloração, formato, de frutos, mas também nós vamos nos ater em algumas características que foram avaliadas. Então, com relação à severidade de ferrugem, nós utilizamos notas, né? Uma escala de 1 a 5, onde 1 é ausência é doença, e 5 são folhas com infecção alta, ocorrendo inclusive desfolho. No caso da severidade de cercosporose, também atribuímos notas de 1 a 5, onde 1 é ausência do sintoma e 5 ataque intenso nas folhas e frutos. Do mesmo modo, a intensidade de seca de ponteira, nós utilizamos notas de 1 a 4, onde 1 é ausência dos sintomas, 4 ataque intenso nas folhas, e a intensidade do ataque de bicho mineiro também nós utilizamos uma escala de notas de 1 a 5, variando da ausência de sintomas até grande quantidade de lesões falecidas e desfolho. Bem, também nós avaliamos o vigor vegetativo, atribuindo notas de 1 a 10, onde 1 é o baixo vigor e 10 plantas altamente vigorosas. A produtividade nós avaliamos e fizemos a conversão em sacas de café beneficiado por hectare. Bem, aqui são algumas fotos dos cafeeiros, né, desse experimento, no ano de 2004, com 1 ano de idade, 2005 na primeira colheita, já com 2 anos de idade. Aqui em 2006, os cafeiros com 3 anos de idade, né, mostrando aqui, olha, o vigor vegetativo, a produção desses clones. Um detalhe melhor da produtividade. Em 2007, com 4 anos de idade, os cafeiros aqui. 2008, os cafeiros com 5 anos de idade. 2009, com 7 anos de idade, mostrando o sistema de condução de poda com 4 ramos produtivos. Aqui em 2010, os cafeiros com 8 anos de idade, aqui tem alguns homens, olha, que já ficam em pé debaixo
né, dos cafeeiros. E aqui são os resultados dessas características mostradas. Aqui nós temos os clones e os códigos, né, no caso dos precoces, de maturação precoce, o vigor, a severidade de ferrugem, cercosporose, seca de ponteiro, incidência de bicho mineiro e a produtividade. Aqui embaixo nós temos a média geral de todas essas características. Então, dentro dessas características, a gente observou essa variabilidade somente aqui, para vigor vegetativo e severidade de ferrugem. Nós podemos classificar até os clones em 4 grupos, mas a média geral dessa característica ela foi relativamente baixa. Nesse experimento não houve nenhum controle de doenças e pragas, tá? E também ele não foi irrigado. Nós utilizamos uma irrigação inicial para aspersão apenas para o pegamento das mudas, uma vez que o experimento foi instalado em fevereiro. Bem, com relação à produtividade, também a média foi de 51 sacas de café beneficiado por hectare, e, apesar de haver essa diferença, né, de 43 a 59, não houve diferença significativa, mostrando assim que esses materiais, esses clones, ele possuem uma certa uniformidade com relação à produção. Já com relação aos clones de ciclo de maturação tardio, do mesmo modo que nós temos essa coluna com os clones, os códigos, o vigor, severidade de ferrugem, cercosporiose, seca de ponteiro, bicho mineiro e a produtividade. Aqui nós temos a média geral para cada característica. Já nesse caso, nós observamos a variabilidade para a severidade de ferrugem. Nós podemos classificar os clones em 2 grupos aqui, mas de um modo geral a média também foi relativamente baixa, já que 1 é a ausência do sintoma e 2 são poucos pústulas. Quanto à severidade de cercosporiose, também nós podemos classificar os clones em 2 grupos, e a produtividade já houve diferença significativa aqui no caso dos clones de maturação tardia. A gente tem um grupo, né, com a produtividade mais elevada, de 102 sacas de café beneficiado, 86 e 81. E tem um grupo com uma produtividade menor. Mas a média geral foi de 61,01 sacas de café beneficiado por hectare. E também uma produtividade boa, considerando que esse experimento, né, ele foi conduzido em sequeiro. Bem, com relação às conclusões, nós observamos que os clones de ciclo de maturação tardia, eles apresentaram maior variabilidade em relação aos clones de ciclo de maturação precoce. Opa, ficou faltando aqui precoce. E também, onde se há variabilidade, existe também potencial para a realização de seleção. E também que é possível conduzir o café conilon em região baixa e quente de Minas Gerais. Porque como o estado de Minas é um estado tradicional na cafeicultura de arábica, né, ainda existe uma certa resistência, às vezes, dos agricultores na introdução desse tipo do café conilon. Então, existia muita dúvida. Será que esses clones, né, desenvolvidos no estado do Espírito Santo, como que eles se comportariam no estado de Minas Gerais? Então, a gente está vendo por esses resultados que é possível conduzir o café conilon nessas regiões em Minas. É claro que hoje a gente não tem muitas tecnologias desenvolvidas lá no estado de Minas. A gente tem utilizado, adotado, o que está sendo feito no estado do Espírito Santo, que, inclusive, né, nós queremos agradecer por toda a atenção que o Incapé tem nos dado na doação das mudas também, toda a orientação quando nós solicitamos, né. Agradecemos também a FAPEMIG, porque durante todos esses anos que foi conduzido esse trabalho, foi financiado pela Fundação de Amparo à Pesquisa de Minas Gerais, ao consórcio do café pelas bolsas concedidas. Esse aqui é meu e-mail, né, se alguém precisar de mais alguma informação, porque nós temos muito mais características avaliadas e resultado de outros clones. Como o tempo é curto, né, eu estou agradecendo aí ao Verdi e a oportunidade de poder estar apresentando esse trabalho. Agradecer a doutora Valdênia. Nós temos tempo, doutora Valdênia, se tiver alguma... Temos tempo aí para 2 perguntas. Doutor Romário. Valdênia, parabéns pelo trabalho, os resultados, né? A pergunta é mais ou menos o resultado que vocês tiveram, né? Em condições de sequeiro, ele não é muito diferente. Não é muito diferente o resultado do Estado do Espírito Santo, né? A pergunta é a seguinte: como é que os técnicos e produtores estão vendo robusta em Minas Gerais, essa região? Principalmente os produtores.
E a segunda pergunta, e daí? Como é que vocês vão, o que vocês pretendem fazer com esses resultados? E outros que estão aí aparecendo. Com relação aos produtores, na verdade, essa região da Zona da Mata, onde a gente está trabalhando com o café Conilon, é uma região muito pobre. Então, para o produtor de lá, eles estão muito empolgados com o que eles estão vendo no experimento, porque é um café muito produtivo. Como muitos deles nunca trabalhou também com café, eles não têm essa resistência do pessoal que já trabalha com arábica, né? Porque está começando, é um café, o manejo é novo para eles, então não tem que ficar comparando como é conduzido o arábica. Então, assim, eles veem com bons olhos. A gente tem um problema muito sério lá, é com relação a esse resultado, igual você falou. A gente tem esse resultado, a divulgação desse resultado, a gente tem uma dificuldade muito grande. Nós estamos agora realizando uma parceria com a Emater, porque talvez através da Emater a gente possa alcançar os agricultores, está levando para visitar as unidades e fazendo já uma parceria. A gente está fazendo também, Romário, um levantamento das lavouras de alguns pequenos produtores que já têm o café Conilon, mas que eles não têm nenhum tipo de assistência técnica. Porque em matéria de Minas Gerais, os técnicos são treinados somente para o café arábica. Então, a gente tem esse impasse muito grande. A gente tem um resultado de pesquisa, a gente está conduzindo de acordo com a tecnologia, mas não tem técnicos da Emater treinados para estar transferindo essa tecnologia. Então, isso é uma dificuldade muito grande. Tá certo? Então, o que eu acho assim, se realmente o Estado tem interesse, né, em que o cultivo do Conilon seja realmente assim expandido, né, isso tem que ser um programa a nível de Estado, entendeu? Para que haja realmente assim, a nível de Estado uma política que vamos implantar o café Conilon, melhorar essas regiões baixas e quentes em termos de economia, porque são regiões muito pobres, né, levar uma alternativa para essas pessoas. Os agricultores em si, eles estão muito empolgados, mas acontece que eles reclamam muito da questão da assistência técnica. Porque não adianta você ter um resultado desse, levar os clones, levar tudo e não ter quem dê assistência técnica aos agricultores, né? Então, assim, eu acho que isso só vai para frente se realmente houver um programa a nível de Estado. Eu acho que o exemplo de vocês do Itapé é muito bem mostrado, né, como que tem um apoio político nisso, né? Porque como o Estado de Minas é um estado tradicional de café arábica, às vezes a gente esbarra até com questão política dentro do Estado com relação ao café Conilon. Mas isso já foi mais forte. Eu acho que hoje a tendência é realmente o pessoal ver que é possível, né, e que isso aí não vai não vai devastar áreas de café arábica para substituir com o café Conilon. Muito pelo contrário. O café Conilon é uma alternativa, né? E não um concorrente, é mais uma alternativa para que aqueles agricultores que não têm condição ou não têm uma cultura para aquela área possam estar implementando. Então, mais uma informação interessante que eu tenho para você é que nós temos também áreas de assentamento. E essas áreas de assentamento dessas regiões, eles não estão produzindo nada. Então, o Conilon está sendo também visto como uma alternativa, né, para ser introduzida nas áreas dos assentamentos. E a resistência deles é muito pequena, porque como eles nunca produziram café, é um pessoal mais fácil de ser trabalhado do que o pessoal que já produz o café arábico. Se tiver mais alguma pergunta? Não tendo mais pergunta, gostaria de avisar que o professor Rubens, aí no final aqui, vai fazer alguns avisos. Gostaria que o grupo ainda permanecesse. Pediu o doutor Armando e fizesse a entrega aqui, o certificado. Doutora Valdênia. Boa tarde, né, a todos. Quero agradecer ao Dr. Verdim pela brilhante condução dos trabalhos. E, em nome da comissão organizadora, nós queríamos dar alguns avisos rápidos. A palestra da tarde do Dr. Guerra foi antecipada para as 14h30, então será às 13h30. Por questões de voo, horário de voo, houve um problema, então eles têm que sair um pouco mais cedo.
Então, 13h30 à tarde, iniciamos com a apresentação do Dr. Guerra. Outro aviso, nós estamos aqui contando com a presença do coordenador do INCT, Instituto Nacional de Ciência